Fala, meu jovem Nelson Costa, caixa de ferramentas e mais uma super aula para você hoje. Uma aula sobre um assunto que não tem volta. O assunto é tão bom que não tem como você voltar como tu era antes dessa aula. Hoje nós vamos falar da correlação de um investimento que talvez você conheça, que é investimento em imóveis. Mas você conhece o que é investir em imóveis e esse outro tipo de investimento que a gente vai falar? O que eu estou querendo dizer com isso? Quando você fala em investir em imóveis, e tem que ter personalidade, tem que ter know-how para investir nisso, você tem que considerar as questões de gestão de inquilinos, se o cara paga bem, se o cara paga mal, você tem que considerar as falhas de prospecto. Já viu aquela galera que fala assim, comprei um imóvel por 1 milhão, daqui a 2 anos eu vou vender por 5, desconsidera os ciclos econômicos, essas questões minuciosas e complicadas quando envolve morte, inventário, herança, dor de cabeça, sem contar em questões de manutenção, taxação do teu imóvel. Mas como é que eu faço então, Nelson, para ganhar da mesma forma que um aluguel de uma casa, aluguel de um galpão, sem ter essa dor de cabeça? Vamos falar hoje de fundos de investimento imobiliário, situação. Dá um respaldo sobre a situação macroeconômica, fiscal no Brasil, com o economista mais, eu vou dizer assim, o futuro da Faria Lima, o mais sincero dos caras que eu creio que hoje em dia em São Paulo, na idade dele, não tem. Esse cara vai trazer pra gente uma super aula que eu acho que deveria ser paga essa aula, pela sinceridade, comprometimento e atitude, colocando pingo no i para que você aprenda um pouquinho hoje sobre fundo de investimento imobiliário. Sem delongas, meus amigos, com vocês, meu grande amigo da MSX, parceiro Alex André. Vamos lá. Fala pessoal, Alex André aqui na área, hoje na Caixa de Ferramentas, a pedido do nosso grande amigo Nelson. Eu faço parte do time da MSX Invest. A MSX é uma casa de análise, conhecida como Research. Nós emitimos opiniões de ações aqui no Brasil, nos Estados Unidos, entre outras classes de ativos, entre elas renda fixas, fundos em geral, fundos imobiliários, nas quais aqui eu estou mais no dia a dia, e também nós temos um braço de consultoria. A consultoria ela é muito conhecida, ou seja, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, como advisor, que é aí realmente um assessor de investimentos, como se fosse um assessor de investimentos, mas muito alinhado ao cliente, ou seja, a gente acaba acompanhando, fazendo não só a sucessão patrimonial, também acompanhando com todo o seu objetivo e perfil do cliente essa jornada financeira e 100% alinhado com o propósito do cliente, sem nenhum conflito de interesse. Tá? Então, hoje aqui, representando a MSX, quero falar um pouquinho sobre o cenário global aqui no Brasil, que a gente tem acompanhado. Muitos de nós temos ficado cada vez mais preocupados aqui no Brasil. Isso reflete tanto nos juros, não só na Selic, mas também o que está precificado na curva de juros. Então a gente está falando aqui, muito se discute aquele IPCA mais 6, até nos Estados Unidos, o dólar mais 5. Então a gente tem visto um cenário de estresse aqui no Brasil que tem ali claramente uma culpa interna nossa, por parte do governo em relação ao ponto de vista fiscal. Mas o que isso tem a ver em relação aos nossos investimentos? Como que a gente deve reagir, pensar e agir mesmo de fato em relação ao nosso portfólio? A gente tem conversado muito com os gestores, com as empresas e claramente com os nossos investidores, nossos clientes, em relação à alocação. Claro que vai depender muito do seu perfil que você acompanha aqui. Eu acho que provavelmente você tem um perfil mais conservador, agressivo, até mesmo moderado, que combine essas duas estratégias, mas lembrando que não existe certo e errado. O que eu quero passar aqui uma mensagem hoje para todos vocês é uma leitura que aqui no Brasil, toda vez que nós temos um cenário como nós vimos nos Estados Unidos em 2022, e foi também um ano para as ações, um ano terrível. Quem chegou a comprar as ações ali no ano de 2022 nos Estados Unidos, vou dizer que o S&P como um todo, agora em 2024 está rindo à toa. Isso que eu quero trazer aqui no Brasil. Claro que a gente não está falando de market time, a gente não sabe quando a bolsa vai subir ou quando a bolsa vai cair, mas a gente tem que entender claramente o que? A nossa preponderância de tomar risco no mercado. E também, claro, os ciclos econômicos. Os ciclos econômicos muito se discute nas academias, nos livros, até aqui na Caixa de Ferramentas com os vídeos do Nelson. E aqui eu quero contribuir com uma leitura do seguinte, nos Estados Unidos muito se discute em relação ao S&P, o Nasdaq, que tem batido novos recordes a cada dia, e falado em relação à inteligência artificial, o começo de queda de juros, que tem gente falando já em setembro, tem gente já falando que deve começar esse easing, a flexibilização em dezembro.
mas a gente entende aqui no Brasil uma leitura muito propícia para ativos de risco, e entre eles não só as ações, né, que é muito conhecido, não só o Ibovespa, as small caps, mas também os fundos imobiliários. Então, esse vídeo aqui eu quero falar um pouquinho sobre os fundos imobiliários, que é uma classe de ativo que muita gente conhece, né, e começou ali a ter um fomento muito grande ao longo dos últimos anos, que são os ativos negociados em bolsa, né, os fundos imobiliários, e ele corresponde ali, né, a cada cota que você compra em bolsa, como ele é negociado na B3, você consegue participar, né, de um percentual da receita, ou seja, do aluguel daquele ativo, se aquele ativo for, né, realmente um tijolo que a gente chama, ou seja, pode ser tanto em formato de galpão, né, uma carteira, né, um fundo imobiliário de galpões logísticos, né, que tem uma carteira de galpões dentro do seu portfólio, e também entre outras classes, como por exemplo de shoppings, né, também incorporação imobiliária, né, tem vários tipos de ativos que a gente chama de tijolo, e também tem aqueles ativos que a gente chama de fundos de papel, né, que tem ali a sua característica principal, ou seja, de adquirir, né, CRIs, ou seja, créditos, né, de recebíveis imobiliários, e isso tem ali uma característica também de renda, né, e a gente tem visto muito naquela alta de juros, né, que nós chegamos a bater 13,75, os fundos imobiliários, né, pagando até mais de 1% ao mês. E uma nova classe de ativo dos fundos imobiliários, né, que é recente ainda, né, acabou passando por algum estresse nos últimos dias. Nós vimos aqui algumas notícias na semana passada que foram, né, que são de fato, né, os fundos imobiliários, né, os fundos imobiliários de agronegócio, né, os FIAGROS, né, propriamente dito. Então, os FIAGROS, né, também ele é muito conhecido em relação a atrelar seu investimento por parte do CRA, que também é um investimento relacionado ao agronegócio, e isso acaba trazendo, né, um fomento não só para o agro, mas também claramente para o cotista que está comprando essas cotas. Nós vimos, né, em grande parte um retorno expressivo, né, principalmente em dividendos, até mesmo nos FIAGROS, né, nos fundos imobiliários de agronegócio, que nós temos recomendados aqui na MSX. A gente está falando aqui tanto de yield, né, ou seja, o que foi entregue só de rendimento, tá, fora a valorização do ativo, mais de 10%, a gente está falando aqui de 13%, 14%, até mesmo 16% ao longo dos últimos 12 meses, que realmente é uma rentabilidade muito expressiva, e isso claramente começa a entrar em dúvida se essa rentabilidade pode se repetir ao longo dos próximos anos. O que eu quero passar aqui de mensagem é que o setor como um todo, ou seja, a classe de ativos fundos imobiliários, tem sofrido por tudo que eu tenho falado aqui no começo do vídeo. Ou seja, a gente tem passado por um cenário fiscal desafiador aqui no Brasil, os juros acabam, quem diz, abrindo, né? Os seus juros acabam subindo, que aumenta a percepção de risco, e diminui a atração pelos fundos imobiliários, pelas ações, claramente, porque os juros ele vai estar não só na Selic, que pode continuar no patamar mais alto por mais tempo, mas os juros futuros também estão precificados, né, em níveis muito altos. No nível que está precificado hoje, a gente já começa a entender, dependendo da magnitude que está precificado na curva, que deve ter aumento de juros já no ano que vem, em agosto. Claro que esses juros futuros ele tem ali uma oscilação diária, ele pode aumentar ou diminuir, e isso claramente corresponde uma magnitude entre compra e venda das ações, porque isso é um trade-off, né? Ou seja, juros mais altos, ações consequentemente para baixo, porque diminui o apetite do investidor em tomar risco. E nos fundos imobiliários, claramente isso se corresponde, assim como as ações, mas de uma leitura um pouco mais conservadora, ou seja, a volatilidade das cotas de fundos imobiliários em torno ali de 1/3 menor do que as ações do Ibovespa. Por quê? Porque ela tem característica propriamente dita de renda. Então, não necessariamente o investidor ele tem aquele ativo com uma característica de trading, diferente ali como algumas ações que têm muita liquidez, enfim, ou até mesmo ações que têm menor liquidez acabam sofrendo por essas variações. Claro que, exceto, né, os últimos acontecimentos de alguns fundos imobiliários específicos que passaram, né, por alguma notícia negativa, tirando esse outlier, nós temos aqui o fundo imobiliário, né, que é conhecido como índice deles, né, o IFIX. Nós temos aí uma variação, né, até menor, correspondente aqui às quedas do Ibovespa, que já chegaram aí a bater 10% nesse ano, e a gente sabe que o Ibovespa está no menor patamar desde o final do ano passado. Mas não falando de Ibovespa, falando de fundos imobiliários aqui, a gente considera aqui diversos ativos, né, que a gente tem ali na nossa carteira de research e também, claramente, nossa carteira dos clientes da consultoria, diversos ativos que estão sendo negociados aqui abaixo do valor patrimonial. O que significa isso, Alex? Abaixo do patrimonial corresponde que aquele ativo que está sendo negociado em bolsa, ele está valendo menos do que de fato ele vale em seus ativos. Então, traduzindo por miúdos,
entender aqui que a gente tem aqui um galpão logístico, tá valendo ali 500 milhões de reais, que é o seu valor patrimonial, ou seja, o valor do ativo. Só que na bolsa ele está sendo negociado por 400 milhões. Qual que é o motivo dele sendo negociado por 400 milhões? Entre diversos motivos, um deles pode ser o estresse da curva de juros, ou seja, os juros começam a subir, os investidores acabam diminuindo a exposição em renda variável, que entra sim, né, os fundos imobiliários, e isso acaba trazendo um desconto ainda maior sobre o seu valor patrimonial. Aí entra a oportunidade, né? Ou seja, aí acaba, a gente tem que entender, entra a nossa expertise aqui do nosso time da MSX, né, entender se realmente aquele ativo que está tendo desconto, se de fato ele tem uma qualidade, se ele tem uma vacância baixa, ou seja, um índice, né, não só de inadimplência de financeira, mas também o índice de capacidade está alto, ou seja, tem muita gente, muito inquilino interessado, né, e o turnover é baixo. Então, quais são as formas que foram elaborados os contratos, ou seja, contratos de longo prazo com seus clientes, aquele valor que está sendo cobrado do inquilino realmente é de fato justo para onde aquele galpão logístico está localizado, né? Ou seja, tudo isso a gente estuda, traz uma análise e de fato recomenda para o cliente final, né, em fazer a alocação com todo o nosso time de consultoria, com o nosso time de análise aqui da MSX. Então, o que eu quero traduzir para vocês é que a gente está num momento muito propício para fundos imobiliários. Claro que a gente tem que saber selecionar, entender, a montar uma carteira de fundos imobiliários que esteja adequada ao seu perfil, ou seja, a gente conseguir fazer uma composição que tenha diversos ativos, eu falei de algum deles, né, de alguns setores dentro dos fundos imobiliários que podem fazer a sua carteira ter maior previsibilidade, né, ao mesmo tempo não perder o conservadorismo, né, e também, claro, a se expor, por que não, a um ganho de capital, ou seja, um ganho também das cotas, além do dividendo. E lembrando que o dividendo ele é pago mensalmente, ou seja, todo mês. Esse valor que a gente chama de aluguel, ou seja, dividendo que é pago na sua conta, ele é isento de imposto de renda e pago mensalmente. E agora, como eu falei, né, ou seja, a gente está numa janela muito propícia, claro que nós não sabemos ainda qual será, né, o momento de fato, né, de virada de chave, né, ou seja, que nós teremos aí um índice, o IFIX subindo, né, como nós já vimos diversas janelas, como são ciclos de mercado, né, ou seja, a gente vê tanto uma alta quanto uma baixa, e agora a gente está num momento muito propício para compra dos fundos imobiliários e claramente tem que entender, separar o joio do trigo, né? Entender o que é oportunidade de fato, o que não é oportunidade, e isso a gente está super à disposição de todos vocês para a gente entender e selecionar e claramente a gente recomendar os melhores fundos imobiliários para você ter uma renda passiva todos os meses de uma forma previsível e constante e claro, né, também ganhar, né, um alfa que a gente chama, ou seja, ganhar acima do mercado ao longo do tempo, visando sempre o longo prazo, que é o nosso objetivo aqui na MSX, tá bom? Então esse é o recado de hoje. Alex André aqui para vocês, aqui na Caixa de Ferramentas. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau!